Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa sexta aula. Tá quase acabando, né, gente? Mas vamos em frente. Lembram no início que eu falei que tinha bastante conteúdo, mas a gente ia conseguir vencer tranquilamente? Pois é, olha, a gente já está fechando a nossa ementa da nossa disciplina, tá certo? Então, hoje o que nós vamos ver? Hoje nós vamos ver normas da qualidade, sistema de gestão, e aí a gente vai conhecer as normas ISO 9000, ISO 14000. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia chegar um momento que a gente ia falar delas? Reconhecer a importância dessas normas, né, desses sistemas de gestão das organizações, além de empregar esse conceito de melhoria contínua e disseminar essa prática nas organizações. Então, vamos falar um pouquinho sobre aspectos e normas da qualidade, né? Aqui no Brasil, a gente fala muito sobre a ABNT, que são a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção de grau ótimo de ordem de um dado contexto. Consiste, em particular, na elaboração e difusão e implementação das normas. Ou seja, lembra que a gente ficava falando de cumprir as normas, de atender às normas, os requisitos, da ênfase na conformidade, né? Que a gente falou lá, conformidade para o cliente, a qualidade voltada com ênfase no cliente, na conformidade e no produto. Então, quando a gente fala nessa conformidade, a gente fala das normas. E quando a gente fala das normas, a gente lembra dessas duas normas, que não são as únicas, mas são uma das mais importantes para a gente implantar um sistema de gestão da qualidade dentro da organização, né? E a mais conhecida, talvez, a mais importante, não estou dizendo que é a melhor, tá? Nem que é a pior, Deus me livre, mas é uma das normas mais populares, conhecidas internacionalmente, é a ISO 9000, que aqui no Brasil foi traduzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é uma associação internacional, sabia? Ela é uma das fundadoras da ISO, fora do Brasil, tá? Então, vamos lá. A normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, né? E, em particular, para promover a economia global, né, do planeta. No estabelecimento dessas regras, recorre à tecnologia como um instrumento para estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que possibilitem que o produto, o projeto, o processo, ou o sistema, ou a pessoa, o bem ou o serviço atendam às finalidades que se destinam, sem se esquecer dos aspectos da segurança, tá? Então, essa é a definição de normatização que foi estabelecida por essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Isso vocês podem encontrar lá no site da ABNT, né? E vai estar explicando também um pouquinho mais para vocês que tiverem curiosidade e interesse de se aprofundar mais, né? Então, às vezes, acontece da organização implantar uma norma, assim, um sistema desse de gestão, e aí a gente sabe, né, o que é, de onde veio, para que serve, isso é muito importante a gente conhecer. Ou seja, norma é um documento estabelecido por consenso, aprovado por um organismo bem reconhecido, que fornece as regras, as diretrizes ou as características mínimas para que essas atividades ou para que seus resultados, né, visem a obtenção de um grau ótimo de ordenação de um dado contexto.
Além do que também, se você seguir aquele padrão, se você desenvolver as coisas com aquele nível, com aquela performance, você não vai ter dificuldade, por exemplo, para exportar o seu produto, né, para vender para outros países. Você também não vai ter aborrecimentos quando importar os produtos, né, quando comprar produtos que venham de fora e que esses produtos também atendam às mesmas normas, porque vai dar certo, vai funcionar, vai ser compatível com a forma que nós utilizamos aqui no nosso país, por exemplo. Né? Então, existem organismos internacionais, e a ISO é uma delas, que trata justamente disso, de padronizar. Parece simples, mas nem sempre foi assim. Né? Para vocês terem uma ideia, até as tomadas às vezes diferenciam, né, de um país para o outro. A energia a gente sente dentro do nosso país, né? Existem lugares que a energia é 110 ou 220. Imagina se fossem vários tipos, aí a gente ia ficar muito confuso, né? E ia ter muita dificuldade, por exemplo, para, sei lá, carregar o celular quando a gente viajasse, né? E com toda essa iniciativa, com essa mobilização, ainda acontecem, às vezes, problemas, né, de padronização diferente, como é o caso que eu falei das tomadas. Né? Às vezes, se você viaja para um outro país, você tem que ter um adaptador, porque senão o teu celular não vai carregar. Né? Imagina se não tivesse, se cada um quisesse fazer da sua forma, ia complicar bastante o comércio, né? A troca de mercadoria entre os países, isso daí ia ficar bem mais difícil. Então, por isso que resolveu adotar, né, essa padronização internacional, como é o caso da ISO 9000. Espero que vocês tenham ficado claro, tá certo? A ABNT, como eu disse para vocês, é membro fundador dessa Organização Internacional de Padronização, a ISO. Né? E ela atua na certificação de produtos desde 1950 e tem desenvolvido diversos programas também visando atender necessidade de empresas brasileiras. Né? A ABNT ela estabelece e gerencia marcas de conformidade com padrões aplicados em esquemas de certificação voluntária ou compulsória de produtos. O que é isso, compulsório, professora? Compulsório é uma coisa que não é meio assim opcional, você tem que fazer, não é porque você pode optar se quer ou se não quer, não, você vai ter que fazer. Então, por exemplo, se você quer exportar para um determinado país, existem regras que são comuns e elas devem ser obedecidas. Né? Então, você tem que seguir aquele padrão de forma compulsória, você quer queira, quer não, você vai ter que ajustar para você conseguir vender, não é? E a BNT, ela faz isso, ela aplica, né, essas normas em esquemas de certificação, sejam elas voluntárias ou compulsórias, de produtos. A BNT é um órgão de registro credenciado para certificar sistemas de qualidade, sistemas de gestão ambiental e diversos produtos. Nós vamos ver um exemplo de um sistema de qualidade e um outro de gestão ambiental. A tradução livre dessa palavra ISO significa Organização Internacional de Normalização e é uma entidade não governamental que foi criada na Suíça em 1947 com sede em Genebra. Tá? A gente já comentou, só estou relembrando aqui, né, que o ISO vem do idioma inglês e significa Organização Internacional de Normalização, tá? Ou de Padronização. A ISO constitui basicamente uma metodologia, ou seja, uma forma de se implantar, né, de se implementar sistemas de gestão de qualidade. É aplicável a qualquer tipo de organização, pode ser pública, pode ser privada, pode ser uma cooperativa, pode ser uma organização sem fins lucrativos, né? E pode ser em qualquer parte do mundo.
ela tem como enfoque a garantia da qualidade e forma um conjunto de procedimentos, de elementos, de requisitos para a garantia da qualidade, através da padronização, do desenvolvimento dos produtos ou dos serviços das organizações certificadas, né? Ou seja, ela tem essa garantia da qualidade vem através da padronização dos produtos ou dos serviços. Por isso que a gente falou tanto das ferramentas da qualidade, né? A gente falou do PDCA, né? Para criar um padrão. A gente falou do plano de ação também, para criar um padrão, para a gente manter o padrão, né? A gente falou dos 5S, também com a tentativa de deixar perto só aquilo que ajuda, que não atrapalha, que é útil, né? E todas são ferramentas que, no fundo, nos levam a priorizar o que é mais importante, né? E criar um padrão, uma forma completa, assim, uma forma que faça com que, se eu proceder daquela forma, os meus resultados serão sempre os mesmos, né? E a norma da qualidade, a norma ISO 9000 é assim, tá certo? Para ilustrar esse conteúdo, agora nós vamos assistir um videozinho só para explicar para vocês de uma forma mais visual, né? O que é essa norma ISO 9000, vamos ver? O que é ISO? Bom, a ISO, Organização Internacional de Padronização, é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça. Seu propósito é desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas em todos os países do mundo. De uma forma mais clara, a ISO 9000 reúne pontos referentes à garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados. A finalidade é a satisfação do cliente pela prevenção de fatores contrários em todos os estágios envolvidos no ciclo da empresa. A ISO é uma certificação que atesta o padrão de qualidade da sua empresa, composta por um grupo de normas técnicas que estabelecem esse modelo de gestão da qualidade. De uma maneira mais geral, a ISO tem normas para diferentes segmentos, de normas e especificações para produtos, matérias-primas, processos e até mesmo serviços. Mas o que popularizou a organização no mundo empresarial foi a norma 9000, que aborda normas para sistemas de gestão e garantia de qualidade dentro das empresas. Nós podemos destacar alguns principais critérios de certificação da ISO 9000. Comprometimento da empresa com a qualidade em todos os níveis de operação e gerenciamento adequado e sustentável de recursos humanos e insumos para a operação. A ISO 9000 só traz vantagens para as empresas. Através da certificação, se tem a capacitação para fazer melhores negócios e, em consequência, aumentar a capacidade produtiva, reduzindo custos e ampliando vendas. E, por fim, melhorando a capacidade de investimentos. Então, viram que ela abrange diversos países, né? E são normas que vão garantir os procedimentos, uma padronização, né? E garantir que o nosso produto seja competitivo no mercado, né? É obrigado ter ISO, professora? Não, não é obrigado. Mas o que acontece é que a maioria das empresas que têm o certificado ISO, elas passaram a exigir dos seus fornecedores que também utilizassem essa norma de padronização. E dessa forma ela foi ficando muito conhecida internacionalmente, tá certo? Bem, uma outra ferramenta de controle de sistema de gestão é o sistema de gestão ambiental, que é a norma ISO 14000, né? Ela contém especificações para que as organizações gerenciem seus produtos e os seus processos de modo que não agridam o meio ambiente e que a sociedade não sofra, né, com resíduos que são gerados, né, e gerar poluição, né? Então, faz com que a sociedade seja beneficiada de uma forma bem ampla.
as organizações passaram a perceber que é mais vantajoso produzir sem destruir, né, o planeta, os nossos recursos naturais, que existem formas melhores, mais baratas, mais econômicas e que não desperdiçam o que a gente já tem, né, o meio ambiente. É claro que ainda existem organizações que não pensam assim, mas esse pensamento está mudando devagarinho com a implementação dessas normas preocupadas com o meio ambiente também, que isso é muito importante, né? Então, muitas empresas seguem as normas ISO 14000 para reduzir significativamente danos ao meio ambiente, uma vez que elas utilizam recursos naturais, gera poluição e causa danos ambientais nos seus processos de produção. Então, esse certificado é importante porque ele atesta, ele comprova que a organização tem responsabilidade ambiental, valorizando seus produtos, sua marca. Então, elas mostram como é reduzido, como se reduz, como é possível produzir sem desperdiçar o meio ambiente, sem poluir nossos rios, preservando as nossas águas, né? Cuidando preservando os animais ao redor. Então, nem sempre foi assim, né? Há algumas décadas atrás, se visava mais o retorno financeiro do que a qualidade de vida daquela comunidade ao redor. Hoje em dia já existem normas ambientais, como a ISO 14000, que evitam que se degrade tudo à nossa volta, que cause impactos severos, né, ao nosso meio ambiente. Ok? Bem, para ilustrar um pouquinho sobre essa norma, eu sugiro que você assista agora o vídeo, esse vídeo aqui que a gente está indicando. Vamos ver? O meio ambiente está ameaçado em todo o planeta. No início da civilização, o trabalho do homem não desequilibrava o meio ambiente. O homem caçava e colhia seu alimento sem interferir demais na natureza. Mas, com o desenvolvimento da civilização, o homem começou a plantar, a construir cidades, a fabricar objetos, tudo isso com a exploração dos recursos naturais. E o resultado é esse: o mundo ficou muito mais confortável para a vida humana, em compensação, ficou mais desumano. E depois de agredir o meio ambiente de meio mundo, foi que o homem começou a se dar conta do problema que estava causando para si mesmo. E a partir dos anos 60, o governo e algumas organizações ambientais começaram a reagir. Uma reação foi a fundação da ISO, Organização Mundial de Padronização, fundada em 1946, com sede em Genebra, na Suíça. Veio para desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas em todos os países do mundo. No Brasil, ela é representada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Entre as várias normas, surgiu a ISO 14000, que define parâmetros e diretrizes para a gestão ambiental de empresas privadas e públicas. As normas ISO 14000 não são padrões de produtos e nem atestam qualidade. Foram criadas para diminuir o impacto provocado pelas empresas ao meio ambiente. A norma ISO foi atualizada em setembro de 2015. Mas o que mudou? A partir de então, se tem maior enfoque na busca do equilíbrio entre os 3 pilares da sustentabilidade: meio ambiente, sociedade e economia. Inclusão do conceito de risco ambiental e oportunidades de forma integrada a outras normas ISO, o que pode orientar a priorização de aspectos da organização, pois reconhece que certos eventos podem ter efeitos mais amplos do que ambientais. Adequação do conceito de melhoria contínua, representada pela redução contínua da poluição. Ampliação dos controles quanto aos aspectos ambientais relacionados ao uso de produtos, desde o desenvolvimento e fabricação do produto utilizado até o tratamento ou a disposição final dos mesmos. Esta nova versão tornou recomendações mais claras, tornando o processo de criação de um sistema de gestão ambiental mais fácil de ser adotada pelas empresas e organizações.
preservar é importante. Ela não é uma ferramenta especificamente de gestão, mas ela é uma ferramenta para implantar um sistema de controle ambiental, de evitar gastos e desperdício dos nossos recursos naturais, tá certo? Muito bem. A gestão da qualidade é uma forma de administrar a empresa com foco na excelência dos produtos, dos serviços e da satisfação dos clientes, né? Afinal, é isso que a gente vem falando desde o início dessa disciplina. Então, a empresa ela desenvolve um sistema de gestão da qualidade por meio do qual os procedimentos que são aplicados, eles possam ser padronizados, né, nos seus processos. Mas existem outras normas, além dessas que nós vimos aqui. Por exemplo, existe a ISO 22000, que vai garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. É uma ISO específica para cuidar da qualidade e da segurança dos alimentos. Existe também a ISO 45000, que é sobre gestão de saúde e segurança ocupacional nas empresas. Ou seja, os trabalhadores eles devem ter garantida a sua saúde e a sua segurança. Eles também não podem adoecer no processo produtivo, né? Então, o ser humano é importante, a produção é importante, mas o ser humano também é mais importante. Então, existem normas que vão garantir a segurança do trabalhador, né? Garantir a manutenção da sua saúde, que é essa norma ISO 45000. Existe também uma outra que é específica para sistema de gestão de segurança da informação, conhecida como SGSI, que é a ISO 27000. E existem várias outras, tá, pessoal? Existem, olha, sistemas de gestão da qualidade, além das normas ISO. Por exemplo, a gente pode citar aqui o IEC, que é o International Electrotechnical Commission, é uma comissão internacional de eletrotécnica que cuida dessa parte mais técnica, né, eletrotécnica. Além da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que chama IDEC. Tem a resolução da diretoria colegiada do RDC da Anvisa, né? A Anvisa, vocês sabem, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tem normas regulamentadas por essas NR da Anvisa. Existem várias outras, tá? Várias normas, vários outros sistemas que também geram esse controle de qualidade, não necessariamente seja a ISO. O importante é que a empresa tenha que ter esse comportamento, né? Essa filosofia de pensar numa produção limpa, numa produção sustentável e algo que não gere tanto custo, tanto desperdício e tantos resíduos para a natureza, certo? Então, para inteirar mais desse assunto sobre ISO, recomendo fortemente que vocês assistam os vídeos que a gente passou, faça a leitura dos capítulos 4 e 5 do caderno de gestão da qualidade, né? E do capítulo 4 do livro Sistemas de Gestão da Qualidade, que está lá na minha biblioteca do Renato Lobo, aquele mesmo da aula passada, tá? Então, vocês leiam esse material para complementar os conteúdos, porque esses conteúdos também vão ser cobrados, né, para vocês na nossa prova, na nossa atividade regular, tá bom? E que mais? Depois disso, sugiro que vocês façam uma revisão, né, de todo o conteúdo. É necessário que você revise os conteúdos, releia o material, assista novamente as web aulas antes de realizar a nossa avaliação. E para você que chegou aqui, parabéns, que a sua vida seja plena de realizações, de beleza, de bondade, de justiça, boas energias, tudo de bom. E boa prova, tá bom? A gente se vê numa próxima disciplina. Tchau, tchau.
Educação à distância, mudando realidades.